essa semana, Jana Machado, começa mais o JVT Fica em Casa. Que coisa a gente desacata, né, leitores, leitoras? Esse homem não dá descanso. Todo domingo ele usa para alguma maldade, mas ontem ultrapassou todos os limites que a democracia pode aturar. Ontem foi além, né, do que se poderia esperar, já não de um presidente, de qualquer cidadão que tenha um mínimo de noção de compostura perante o sistema democrático, que é frágil no Brasil, né, Lenira? Mas é o que conseguimos construir. Com quem vamos falar sobre isso hoje? Então, bom dia, Raul, bom dia, Samuel, boa tarde, boa noite, audiência. Hoje, Ana Machado. Então, hoje nós vamos conversar com o doutor Samuel Martins, advogado. Ele fica bravo porque ele chama de doutor, eu fiz de propósito. Mas ele está fazendo doutorado, em breve será um doutor, né? Além de ser um advogado constitucionalista. É um advogado constitucionalista, é professor de direito constitucional e vai nos brindar aí com seu conhecimento para a gente analisar o que parece a Casa dos Horrores, né? Hoje com participação especial da Bolinha, Bola de Neve, nossa gata que resolveu fazer parte do cenário. Nada a ver com a igreja Bola de Neve, tudo bem. Não, só porque ele é branquinho, com olhos azuis. Antes de começar, e já dando o bom dia, estamos gravando 11 horas 20 minutos, a Samuel Martins, advogado, constitucionalista e professor. Elenira, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje com o ISC? Ontem você fez um artigo que a gente publicou em Desacato, a gente quer saber brevemente, assim podemos atender e receber ao doutor Samuel Martins. Ao prodoutor Samuel Martins. Na verdade, são assuntos que se relacionam muito. Quebra da democracia, desrespeito às instituições, desrespeito ao conhecimento. Nós tivemos um processo eleitoral no Instituto Federal, uma consulta, conforme a lei, né, foi feita no final do ano passado, e o professor doutor Maurício Gariba Júnior foi eleito reitor do IFSC, assim como foram eleitos vários diretores dos diversos campi do Instituto. O que acontece é que o governo Bolsonaro e o Weintraub não têm nenhum respeito pela democracia e demonstram isso todos os dias, e o Weintraub nomeou um reitor pro tempore, que é o senhor Lucas Dominguini, que era, né, está sendo substituído o diretor do campus Criciúma. O interessante é que o Lucas Dominguini se recusou a assumir, portanto, hoje nós temos um Instituto Federal de Santa Catarina que não tem reitor, não tem ninguém, e a gente está batalhando para que o Weintraub e o Bolsonaro, pelo menos dessa vez, cumpram a lei e nomeiem quem foi eleito, que é o professor Maurício Gariba Júnior, e mais ninguém, porque não existe lista tríplice no Instituto Federal, a lei indica que é assim que deve ser, e a MP 914, que é um absurdo que o governo Bolsonaro inventou de criar lista tríplice para os institutos e tal, não estava em vigor quando o processo de consulta foi feito, portanto é ilegal a nomeação de qualquer outra pessoa que não seja o professor Gariba. Pois então, mais um crime a caminho de Palácio. Sim. E a QRN também, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, também foi nomeada uma pessoa que não foi eleita também de maneira ilegal. Pois então, nessa rota de crimes, houve, Samuel Martins, agora formalmente, bom dia, houve mais um crime do cidadão que ostenta a primeira magistratura do país, mais um assinte contra a democracia, mais um assinte contra a paz. Aconteceu de novo ontem. Parece que agora ele decidiu atravessar o Rubicão e nos coloca numa situação contra a parede, porque embora ele se desdisse nesta segunda-feira pela manhã, já é tarde, porque não é a primeira menção da ditadura que faz o Bolsonaro, não é o primeiro apoio que dá à ditadura, ou fez nos 20 e tantos anos de parlamentar, o faz como presidente, Samuel Martins. Que significado tem isso? Qual o nível de ataque à Constituição brasileira? Muito bom dia, Raul, Helenira. Agradeço o convite, sempre um prazer. Eu vou pedir uma licença para fazer uma análise no seguinte sentido. Primeiro que eu concordo absolutamente que há uma reiteração de atos
absolutamente problemáticos em relação à conduta do atual chefe do Executivo. Mas a minha proposta, Raul, é, de certo modo, nós desfocarmos um pouco a figura dele e justamente debatermos de que modo essa discussão tem se desenvolvido no âmbito do debate público no Brasil. Perfeito. Eu penso que isso é importante, porque quando nós pensamos questões dessa ordem, se nós ficarmos exclusivamente focados na figura de uma pessoa que tem demonstrado uma conduta tão errática e ao mesmo tempo contraditória, eu penso que nós acabamos ficando aprisionados por esse tipo de comportamento que apresenta, sim, alguns elementos de inconstância e talvez até de patologia. De modo que, sim, há uma reiteração. Há uma reiteração em atos que dificilmente seriam compatíveis com uma perspectiva regular de um chefe do Executivo. O que eu penso que é novo, ou ao menos é crescente, é um consenso no âmbito da sociedade brasileira e de instituições significativas dessa sociedade, identificando como efetivamente problemáticos esse tipo de conduta. Então, não é a primeira vez, mas nós estamos tendo, tanto no âmbito da sociedade civil, mas também instituições como representantes da própria magistratura, do Ministério Público, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, e membros do Supremo Tribunal Federal e também do Poder Legislativo e também nas instâncias inferiores à nossa federação, como posições de governadores. Por quê? Há uma dimensão de ordem política nessa discussão que ela é indiscutível, não é? Certamente esse tipo de debate sobre qual é o limite, ele não é um debate exclusivamente técnico. A técnica, ela é absolutamente relevante, inclusive no que diz respeito ao devido processo, ao direito ao contraditório, ao direito à ampla defesa, mas a posição majoritária da sociedade, no sentido de compor um consenso no que pode e o que não pode, essa construção, e que me parece que já tem sido debatida em um grande número, ou em um número crescente de esferas, eu penso que é relevante nós termos em conta. Porque, obviamente, se nós focarmos exclusivamente na figura do atual titular do Executivo, ora, obviamente que ele nunca vai reconhecer a prática dele como uma prática violadora da Constituição. Muito menos os seus apoiadores, que têm apresentado uma defesa absolutamente apaixonada da figura dele e até mesmo negando critérios de racionalidade. Por isso que a minha análise não é uma análise focada nele ou nesses apoiadores que muitas vezes negam fatos que são absolutamente claros. A minha preocupação hoje é como esse debate tem sido difundido e desenvolvido e elaborado no âmbito das instituições e no âmbito da sociedade. Eu queria pedir licença, mas tem alguns argumentos que eu acho importante nós colocarmos. Porque, obviamente, se você perguntar a minha opinião, eu perguntar a sua, perguntarmos a da Helenira, ora, provavelmente nós vamos concordar com isso, não é? Com a gravidade da situação. Mas é o que eu quero dizer, essa construção, ela precisa ser uma construção que tem uma perspectiva de viés majoritário. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo que o ato em si não se caracteriza como grave. O ato em si, o ato de ontem não é um ato grave, porque havia uma multidão e ele se deixou seduzir por uma tentativa de manifestação perante uma multidão. Eu penso que esse argumento não se sustenta porque se trata de um comportamento reiterado. Reiterado. Não é a primeira vez que isso acontece, de modo que eu não posso fazer uma análise exclusivamente do que aconteceu ontem. E eu até mesmo já me posicionei, enfim, nós estamos debatendo isso, nós somos da área, em outros fóruns nesse sentido. Eu falo, esse argumento, ele não é plausível, porque afinal de contas, nós estamos tratando como se fosse uma pessoa que, uma única vez na sua carreira, se posicionou dessa forma, e não é disso que se trata, não é? Outra questão que se apresenta como outro argumento que também eu tenho ouvido é o argumento que se trata de uma perseguição exagerada, enfim, da mídia e da sociedade civil em relação ao comportamento desse senhor. Eu quero colocar o seguinte: o debate público sobre a conduta dos chefes
das instituições de cúpula de uma república é inerente ao regime democrático. Nós não estamos pegando uma pessoa privada e estamos seguindo essa pessoa e dizendo se ela está agindo bem ou agindo mal. Não. Na medida em que você se propõe a ser presidente da República, você está assumindo um compromisso de que a sua conduta vai ser objeto de discussão. Então, eu só queria deixar esses 2 pontos. Ou seja, não se trata de um ato isolado, trata-se de uma reiteração. E segundo, o debate público sobre a conduta de um presidente da República é inerente a um regime democrático. Não se trata de uma perseguição individual a uma pessoa específica. Muito bem. Nosso tempo quase foi embora, Helenira. Já não temos mais tempo hoje, mas é importante. Helenira, tua consideração, pelo menos. Hoje então, nem te escutamos. Eu acho muito bom ouvir o Samuel para deixar determinadas coisas muito bem caracterizadas, né? A gente entender que é um processo crescente e eu penso que é organizado, apesar de parecer caótico, né? Os físicos sabem que há a ordem no caos e tem uma ordem nessa aparência de caos. O Bolsonaro está construindo um colchão com uma base social para romper definitivamente com o pouco que restou de democracia institucional no Brasil. E aí a gente tem que parar ele imediatamente, né? Então, sábado teve um manifesto grande de uma parte do Partido dos Trabalhadores, o Sinasef e vários outros sindicatos protocolaram pedidos de impeachment, várias instituições, entidades, partidos, porque a gente entende que deu. Aliás, que já deu faz tempo, né? Que essa pessoa é um risco para a continuidade da democracia e mesmo da existência física de muitos cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Então, nós precisamos parar isso imediatamente. Então, penso que, para terminar, agradecer muito as considerações do Samuel e dizer, fora Bolsonaro e Mourão, né? É preciso que a gente diga isso com toda clareza. E, por último, preciso lembrar ainda onde eu comecei, né? Que seja empossado somente quem for eleito constitucionalmente, seguindo as regras. Então, posse já do Gariba e dos reitores eleitos em todas as instituições. Muito bem. Assim concluímos hoje o nosso debate. Tivemos uma bela... Escutamos, aliás, essa aula belíssima, né? Que sempre dá quando aparece aqui por desacato, pelo JVT. Samuel Martins, muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. Uma excelente semana. Até amanhã, Helenira. Amanhã continuamos aí. Vendo o que vai nos deparar nos dias de hoje. Continuamos. Tem que conversar sobre o Jean, né? Que está abrindo comércio. Pois então. O JDT Fica em Casa continua com Jana Machado. Aliás, com tudo que já preparou e editou Jana Machado.